Muito bem, seja bem-vindo ao módulo 12, jornalismo investigativo. Vamos falar agora sobre jornalismo investigativo e eu tenho certeza que nesse módulo você vai se impressionar com as coisas que são capazes de acontecer quando você lida com jornalismo investigativo, quais são os cuidados que você tem que ter, né? Por onde você deve começar, tá? Então vamos falar sobre isso hoje aqui, tá? Então esse é o módulo 12, jornalismo investigativo. Bom, a primeira coisa sobre jornalismo investigativo, ele tem algumas premissas, tá? Ele tem algumas premissas. De onde parte? De onde começa, então, o jornalismo investigativo? Primeiro, a primeira coisa que pode acontecer é partir de uma denúncia, né? Então, veja bem, pode partir de uma denúncia. Uma denúncia de quem? Uma denúncia de um político, tá? Uma denúncia de um funcionário, tá? Esse funcionário aqui pode ser funcionário público, tá? Pode ser funcionário público, pode ser funcionário da empresa, se o caso aqui for, por exemplo, uma investigação sobre o poder público, né? Então pode partir desse viés, pode partir desse ponto de vista. O que mais, Roberto? Olha só, a denúncia pode partir também do político, do funcionário público, de entidades. Pode partir também do próprio jornalista. Como? O jornalista, ele pode também denunciar, pode ser ele. Mas o jornalismo investigativo, a premissa dele é a denúncia, principalmente a denúncia, tá? Então vamos supor aqui que o político, que é do grupo A, vou usar grupo A, grupo B, porque hoje está bem polarizado, né? A política aqui no nosso país. Então vamos supor que a denúncia aqui parte daquele político que, em grande medida, quer denunciar. Por quê? Porque ele quer prejudicar o outro lado. Uma coisa muito importante quando o assunto é o político que denuncia, ele tem interesse nisso. Ele tem interesse nisso. Então ele não está denunciando à toa, porque ele é bonzinho, porque ele é legal com você. Você tem que ser jornalista nessa hora. A denúncia está partindo do político. Se está partindo do político, você tem que ter todo um cuidado, tá? Todo um tato para lidar com essa situação, tá? Por quê? Porque o político, ele não tem muito compromisso com o povo, igual a gente acha que ele tem, ou como muitos deles demonstram ter. A maioria não tem compromisso com o povo, nem com a informação. Ele tem compromisso com os seus interesses. Então, tem uma regra aqui que você tem que saber sobre as fontes, tá? Aqui as fontes. Toda fonte tem interesse. Todas elas. Absolutamente, tá? Seja aqui do político, seja do funcionário público, seja das entidades, ou seja aqui do jornalista, todos eles absolutamente têm interesse e você não pode cair. O que você não pode cair? Na vala comum de não prestar atenção, tá? De não prestar atenção se quem está denunciando não está criando, por exemplo, o que a gente chama de cortina de fumaça. Às vezes, o político está fazendo a denúncia por quê? Porque ele está querendo criar uma cortina de fumaça. O que ele está querendo fazer? Desviar a sua atenção para outro objeto. Para que você não investigue a denúncia. Ou você não investigue a denúncia que seria contra ele. Muitas vezes está para estourar alguma coisa. E quando você perceber um político muito interessado em fazer uma denúncia, esteja atento, porque muitas vezes o interesse dele, tá, é criar uma cortina de fumaça para que você não investigue o caso. Você tem que fazer algumas perguntas. Por que esse político está fazendo essa denúncia? Qual o interesse dele em fazer essa denúncia? Qual? O que ele tem em mente? Por que ele está fazendo isso? Ok? Tá me entendido? É o político que está denunciando, então você tem que ficar atento a isso, tá? Por que ele está denunciando? Está denunciando porque realmente é algo que está errado mesmo, ele quer mostrar a verdade, ele está disposto a falar? Muito importante é o seguinte, o político quer denunciar quem são as fontes que ele vai te dar, ou que você vai ter que ir atrás
para denunciar. Ele está tentando aqui, você tem que fazer pergunta, lembra disso. Quando o político traz a denúncia para você investigar, ele está querendo se beneficiar com isso como? Esse benefício não vai prejudicar outras pessoas? Esse benefício não vai trazer problema? Você tem que pensar nas pessoas, tá? Sempre lembre-se disso. Você tem que pensar primeiro nas pessoas. Você tem que levar em conta primeiro as pessoas. Você tem que levar em conta se o que esse cara está querendo denunciar não vai travar algum processo que é importante para a cidade. Por quê, Roberto? Porque você tem que usar de bom senso. Nem tudo que é denúncia faz sentido. Grave essa frase. Nem toda denúncia faz sentido. Como assim, Roberto? Às vezes o político quer denunciar para você uma coisa, mas na verdade ele está querendo travar o processo porque ele não está ganhando nada com aquilo. Politicamente falando, ou dinheiro mesmo no bolso, e várias coisas. Então, primeiro, tem alguma cortina de fumaça? Segundo, qual que é o interesse disso? É para prejudicar o processo? É porque ele quer ganhar alguma coisa com isso? O que ele vai ganhar com isso? A mesma coisa, tá? A mesma coisa, já saí do enquadramento aqui, né? A mesma coisa ocorre aqui, ó, tá? Funcionário público denunciando, muito comum, tá? Vocês vão enfrentar situações em que o político, ele quer denunciar. O funcionário público, ele vai fazer denúncia, ele trabalha dentro do órgão público e ele quer fazer a denúncia. Ou então ele trabalha na empresa terceirizada, que presta serviço para o serviço público, presta serviço para a prefeitura, presta serviço para a Assembleia Legislativa, presta serviço para o governo. Então, esse funcionário aqui viu o esquema. Só que você não pode, nem aqui no político, nem aqui no funcionário, tá? Você não pode se pautar só para a fala deles. Você vai ter que mergulhar fundo nisso aqui.